Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal DevCode. Eu sou o Dair. Na aula de hoje nós vamos entrar na nossa aula de número 7, onde a gente vai começar a fazer a renderização do que nós temos lá no local storage, a nossa interface. Então, o que nós temos no nosso local storage atualmente? Temos essas três atividades. Por quê? Porque elas estão renderizadas aqui na nossa interface inicial, né? Nossa interface de renderização. Então, o que a gente vai fazer agora é buscar as atividades que estão lá no local storage, F12 para abrir o local storage, e você vem aqui em Application. Se você não estiver com o Application aberto, que provavelmente não estará, você vem aqui nas duas setinhas, clica em Application e pronto. Agora você vai clicar sobre o local storage. Se ele não estiver expandido, você somente expande ele e vem aqui, ó. Clicando aqui você já consegue acessar o seu local storage. No meu caso, eu já tenho o nosso array de atividades, de tarefas, né? Esse array, ele possui essas informações que estão renderizadas para você na tela. Por exemplo, estudar JS, estudar React, estudar Node.js. Isso tudo a gente aprendeu a fazer na aula passada, né? E a gente vai agora continuar esse nosso projeto. Como a gente vai fazer isso? A gente vai partir do que nós vimos na aula de número 6, tá certo? E além de fazer a renderização das atividades, a gente vai também complementar o que a gente viu na aula passada. A gente vai adicionar um valor para a nossa atividade e vai fazer com que, ao adicionar esse valor, o nosso model, o nosso modal aqui feche, né? Então, atualmente, o nosso modal não está fechando. Então, a gente vai fazer com que ele feche também quando a gente fizer a inserção da atividade, tá certo? Vamos lá, então. Vamos começar o nosso projeto. A princípio, eu vou fechar essa interface aqui, que é a interface do projeto que eu já tenho praticamente finalizado, e vou abrir o projeto que a gente está trabalhando. Então, vou fechar aqui, VS Code já está aberto, botão direito sobre o index, Open with Fly Server. Pronto, agora eu estou com o projeto aberto, né? A nossa interface funciona até aqui. A princípio, quando eu digito alguma coisa aqui, ela vai somente até o nosso console.log, né? Então ele vai mostrar para mim aqui no console que eu digitei e somente isso, como você tem aqui. Então ele pega as informações e somente mostra no console, que é o que a gente fez até a aula passada. Agora eu quero, além disso, fechar esse nosso modal de adicionar tarefa. Como a gente faz isso? Vamos aqui para o nosso VS Code agora. Eu já tenho o index aberto, estou com o script aberto também. E aqui eu tenho algumas funções que eu já comentei com você que a gente fez as funções especificamente para trabalhar com aquela questão de separação de atribuições, né? Por exemplo, uma função específica para abrir o modal, uma função específica para fechar o modal. Então eu posso pegar essas mesmas funções e reutilizar elas no meu código. Então, para você ter uma ideia sobre isso, nós vamos pegar a nossa função que está aqui no nosso evento onClick, do nosso adicionar tarefa, que tem um evento aqui, né? Como você pode ver aqui no nosso index.html, vamos aqui, ó, adicionar tarefa. Eu tenho aqui um onClick adicionado. Esse onClick faz o quê? Ele abre o modal. Mas não é esse aqui que eu quero encontrar. É o outro ainda. Então aqui, ó, adicionar tarefa. Temos outro modal. Temos logo abaixo mais um. Ele está aqui. Esse botão aqui é aquele botão que nós temos aqui. Quando eu abro o modal, eu posso adicionar a tarefa, certo? E é esse botãozinho aqui que você está vendo aberto no navegador. Esse botão possui um evento onClick, que seria esse evento aqui, ó, getInfo by addForm. Então aqui ele faz o quê? Vamos abrir o script e vamos ver onde está essa função. Ela está aqui, ó, getInfo by addForm. Beleza? Ele vai pegar os inputs que nós temos, serão todos os inputs que nós temos no nosso model, né? Esses inputs aqui, esse, e pega o checkbox também, e vai pegar as informações que nós temos nesses inputs. Então ele vai pegar as informações e essas informações a gente vai armazenar no objeto. E esse objeto a gente vai então colocar por meio de uma função específica no nosso local storage, por meio dessa função aqui, né? Então eu passo pelo parâmetro da função, esse é o nosso objeto, que então ele é inserido para o nosso local storage. Mas como você viu, essa função então ela está lá no evento onClick do nosso botãozinho, do nosso botão de adicionar tarefa. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, copiar essa função e colocar aqui logo abaixo. Para quê? Para quando eu clicar naquele botão, o meu modal fechar. Então eu vou clicar aqui, ó, adicionar tarefa. Pronto, meu modal fechou. Agora o meu modal está fechado e eu utilizei uma simples função. Na verdade, eu utilizei uma reutilização de função para fazer isso, né? E então você consegue ver como é importante que a gente trabalhe com essa reutilização de código, certo? Vamos agora então começar a trabalhar com a renderização do que nós temos no local storage aqui no nossa área de renderização. A área de renderização, eu digo, essa área onde a gente tem os cards, né? Vamos aqui no nosso index.html e eu até vou dar um zoom off aqui só para encontrar com mais facilidade.
Assim que eu encontrar, eu já volto com um zoom mais perto. Eu tenho aqui algumas áreas que eu separei, como por exemplo, parte do content, que seria essa parte do conteúdo aqui. Eu tenho o modal de adicionar tarefas, que são esses modais aqui, né? Quando eu clico, abre o modal. Então, são esses modais que eu estou abrindo. Tenho aqui embaixo o modal de editar tarefas, que a gente ainda não implementou. E tenho aqui em cima nosso menu. Então, o que eu quero fazer? Eu quero ir aqui dentro dessa interface aqui para adicionar os cards. Então, para eu ir até lá, eu tenho que abrir aqui, ó, parte do content. Vamos expandir. Perfeito. Aqui eu tenho aquela execução porcentagem, 5/12, que está aqui em cima, né? Tenho todas as atividades logo aqui abaixo. Então, tenho aqui embaixo, ó, todas as atividades. Tenho aqui logo abaixo também a renderização dos nossos dois botões, dos nossos dois ícones, que seriam esses dois aqui. E aqui abaixo disso, nós temos então a renderização dos nossos cards, que estão agora renderizados de forma estática, né? Então, eles estão renderizados aqui pelo HTML. Se eu apagar esse card aqui, o que vai acontecer? Vai sumir um card que está aqui. Então, ó, apaguei. Sumiu um card. Se eu apagar outro card, o que vai acontecer? Vou apagar dois. Vai sumir dois cards e eu ficarei somente com um. Pronto. É isso que eu estou fazendo de forma estática. Mas eu quero trabalhar com isso aqui tendo uma forma dinâmica, ou seja, fazendo isso automaticamente. Então, o que nós vamos fazer é, vamos adicionar aqui a essa nossa div um ID chamado de render area. Então, essa área aqui é a área de renderização, onde a gente vai renderizar esses nossos elementos, tá certo? Esse aqui é o nosso card. Então, nós temos aqui a div, que seria exatamente esse card que você está vendo aqui, perfeito? Vamos agora, então, retrair essa nossa div de card e vamos partir para o nosso JavaScript. Aqui no JavaScript eu vou pegar essa nossa div, que eu coloquei um ID, que seria essa div aqui. Vamos pegar ela dinamicamente aqui, ó. Vamos copiar esse ID. Vamos vir aqui no script, até deixa eu fechar o webcam para ficar mais fácil, para não atrapalhar, na verdade, né? Já estou com esse ID copiado, vamos criar uma função. Essa função vai se chamar function build components, ou melhor, build cards, ok? Agora vamos iniciar a função, perfeito. O que eu vou fazer inicialmente é pegar aquela nossa div, essa divzinha aqui, e dentro dela eu vou colocar os cards. Então vamos vir aqui e vamos fazer o seguinte, const, qual que é essa div? É a div de área de renderização. Então vamos colocar esse nome nela, render area. Então vamos vir aqui, ó, render area igual document.get element by id. Vamos colar então o nome do nosso id aqui. Pronto. Esse documento, para quem não sabe, ele serve para indicar que eu estou trabalhando com os arquivos que eu tenho no meu HTML. Então, o document é o quê? É o arquivo HTML que eu tenho. E como o meu script sabe que é esse HTML? Porque eu tenho vinculado aqui embaixo. Então, vinculando ele, quando eu digito document, eu indico que eu estou trabalhando com esse HTML e eu peguei uma propriedade específica, que é getElementById, para pegar um elemento qualquer do meu HTML pelo ID dele. Eu coloquei um ID para isso, né? Agora, se eu der um console.log em render area, o que você vai ver? Vamos executar essa função aqui, você vai entender agora. Ctrl C, Ctrl V, vamos excluir essa funçãozinha aqui, somente para simplificar, né? Vamos então abrir o nosso navegador, vamos apertar F12 e aqui no console você vai ver a div que a gente acabou de capturar dinamicamente utilizando JavaScript, né? Então eu mandei pegar a nossa div com ID render area, que seria essa nossa div aqui. Ela possui uma classe inicial aqui como wfullpx6. Vamos aqui no nosso navegador, vamos ver. wfullpx6. Consegue perceber que é exatamente essa div? Eu fiz isso para mostrar para você que nós conseguimos pegar essas informações dinamicamente. E agora eu consigo trabalhar com todos os elementos que estão dentro dessa div, né? Então aqui dentro nós temos várias informações. Eu posso trabalhar com elas. Então o que nós vamos fazer inicialmente? A gente vai pegar aqui, ó, e vamos ver o nosso código. Aonde está a função responsável por pegar as informações lá do local storage? Está aqui, get from local storage. Então essa função aqui vai pegar as informações que estão armazenadas no nosso local storage. Vamos usar essa função aqui dentro de build cards e vamos executar ela. Const data igual get from local storage. Vamos executar essa função aqui e agora o que eu vou fazer? Vou pegar as informações armazenadas no local storage e vou mandar mostrar console.log data. Então estou mandando mostrar o que está armazenado no local storage. Agora quando eu abrir o navegador, eu vou ter aqui, ó, eu tenho uma informação armazenada, certo? Vamos aqui no nosso local storage, setinha para o lado aqui, né? Application. Vamos abrir aqui nosso local storage. A princípio, se você tiver com o local storage assim, você clica na setinha aqui
expande ele e vem aqui embaixo. Pronto. Clica em tarefas, que é a nossa aqui, e temos aqui a nossa atividade. Se eu adicionar outra atividade, estudar React, por exemplo, vamos colocar Node, né? Vamos colocar Node aqui, vamos colocar Express, então framework, né? Vamos colocar uma data qualquer e vamos marcar como importante. Vamos adicionar a tarefa e agora mudou. Estudar Node, Express, True e assim por diante. Agora o que eu vou fazer é bem simples. Eu já estou com essa informação aqui nessa função. Ela está mostrando para mim no console. Se eu abrir o console, você vai ver as novas informações que eu acabei de inserir. Então são essas aqui. Ok, eu quero pegar essas informações aqui e adicionar nesse meu card. Como eu vou fazer isso? Primeiramente, nós já temos a nossa informação aqui. Então eu posso acessar qualquer informação agora, qualquer propriedade que eu tenho. Atividade, descrição, importante, prazo e assim por diante. Vamos pegar aqui a descrição. Então data.descrição. Agora vamos vir aqui e express, que é a descrição que eu inseri. Vamos apagar isso aqui, a gente não precisa mais, somente para mostrar para você. E ok, agora eu recebi o meu objeto inteiro. O que eu vou fazer é bem simples. Eu vou pegar aqui dentro da minha função, que está servindo para criar a nossa card, e eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a card que eu tenho, que é essa div aqui. Então aqui eu peguei dinamicamente a nossa div, certo? Que seria render area. Eu vou pegar essa divzinha aqui e vou criar ela aqui no meu JavaScript. Como eu vou fazer isso? Ficou um pouquinho confuso, mas você vai ver na prática o que a gente vai fazer agora. Vamos criar uma div. Const div. Essa div vai receber o que basicamente? Ela vai receber uma classe, que vai ser a classe que eu criei aqui. Eu posso copiar essa classe e você vai entender o que a gente vai fazer agora. Vamos copiar essa classe e vamos criar essa div. Então document.createElement, vamos criar o quê? Uma div. Para a gente então criar a div dinamicamente e inserir essa classe nela. Agora a gente vai vir aqui, ó, e essa div vai receber a classe div.classList igual, entre aspas, colocamos essa classe. Ok, agora eu posso dar um console.log nessa div e você vai ver, essa div aqui, né? Você vai ver a nossa div com a classe aplicada. Vamos ver aqui no nosso navegador. Ok, eu já estou com ela aplicada aqui. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou pegar essa minha div aqui, essa div que eu criei, e nela eu vou inserir algumas informações. Como, por exemplo, parágrafo, essa div aqui, tudo que está dentro, na verdade, dessa divzinha que vai daqui até aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui tudo. Então, estou copiando tudo que está dentro dessa div e vou colar aqui. Vamos ver aqui, ó, e vamos nessa div fazer o seguinte, div.innerHTML. Dentro dela, eu vou colocar utilizando templateString o seguinte. Então, templateString é aquela crase, né? Coloca crase. Então, estou com as crases aqui. Agora, vamos colar o nosso código. Já estou com o código colado. E agora, o que você vai ver basicamente aqui no navegador? Vamos ver, a princípio, nada. Não tem nada, literalmente, não tem nada aqui. Por quê? Porque eu tenho que pegar essa nossa div e inserir ela dentro do render area. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos utilizar o append child, ou seja, vamos adicionar um filho a essa nossa classe render area. Qual filho é esse? É a nossa div, que é a div que a gente acabou de criar. Então, aqui eu criei uma div que eu nomeei de render area, ou seja, o ID dela é render area, que é o que eu acabei de capturar aqui. Capturei ela dinamicamente. Agora, o que eu vou fazer é criar uma div, que é essa div aqui, colocar uma classe nessa div que eu criei, que seria essa classe aqui, e foi o que eu fiz. Criei a div, coloquei uma classe. Perfeito. E agora, além de ter colocado uma classe, o que eu fiz? Copiei o restante dos elementos que estão aqui dentro dessa div e coloquei dentro dela. Então, ela já está carregada com todos esses elementos, né? Vamos vir aqui, ó, render area.append child. Vamos inserir, vamos pendurar essa nossa div dentro do render area. E agora o que a gente vai ter? Vamos ter a informação aqui. Mas espera aí. A informação que eu tenho é estudar React, certo? O que eu tenho armazenado no meu local storage seria estudar Node. Por que isso? Vamos ver na prática. Eu tenho aqui, ó, informações estáticas ainda, não são informações dinâmicas. Eu tenho que pegar e colocar a informação de forma dinâmica. Então eu tenho que vir aqui, ó, e apagar estudar React e colocar aqui um cifrão par de chaves e agora eu vou colocar a informação que eu quero adicionar aqui. Por exemplo, data.atividade, certo?
Vamos aqui no nosso navegador. Agora eu tenho estudar Node, que é exatamente o que eu tenho armazenado no meu local storage. Então aqui a atividade é estudar Node. A descrição da atividade é o quê? É Express. Então aqui na descrição eu vou colocar Express, como eu tenho aqui. Vamos ver aqui, ó, onde está a descrição. Está aqui embaixo, 2 vezes por dia. Vamos ver aqui, cifrão, par de chaves, deira.descrição. Vamos salvar, vamos aqui no navegador, pronto, Express. A mesma coisa eu faço com a data, né? Então aqui em Deira eu vou colocar a data, o prazo, né? Vamos ver aqui embaixo, a data está aqui. Vamos fazer a inserção de forma dinâmica. Cifrão, par de chaves, deira.prazo. Agora, o que eu vou ter? A data que eu inseri, 25/3/20. Então, nós temos agora a informação sendo renderizada de forma dinâmica. Mas espera aí, a informação está aqui, só que eu tenho um card aleatório, que eu não quero esse card, porque ele não está no meu local storage. Como eu faço para excluir esse card? Esse card é o card que está aqui no meu HTML, renderizado de forma dinâmica. Então o que eu posso fazer é comentar ou excluir. Vou comentar ele, deixar ele aqui comentado. E agora somente eu vou ter um card que é estudar Node. O nosso card de atividades já está aqui, então significa que o que está no local storage está sendo puxado para cá e renderizado para nós, certo? Então o que nós temos aqui no local storage está sendo trazido para cá e renderizado. Só que tem um detalhe importante. Qual detalhe é esse? Nós temos um objeto aqui, certo? Então se eu puxar para cá, ó, puxar um pouquinho só, nós temos um objeto que é esse aqui, onde eu tenho todas as nossas atividades com descrição, data e etc, né? A questão que eu tenho que te passar é o seguinte, nós não estamos renderizando mais atividades aqui, porque cada vez que a gente insere uma atividade, essa atividade substitui o que já existe no nosso local storage. Perceba, o local storage está aqui, ó, estudar Node, Express, etc. Quando eu inserir a atividade, o que vai acontecer? Vai substituir o que já existe. Para isso, nós temos que trabalhar com uma abordagem diferente. Vamos aqui entender o que nós precisamos fazer. Nós temos, deixa eu abrir o Paint aqui, nós temos o seguinte, temos aqui as informações que a gente pega no nosso input e temos também o nosso local storage, ou seja, temos as informações que eu pego daqui e tem a informação que eu tenho no local storage. O que isso significa? A princípio, nós estamos somente pegando essas informações aqui e armazenando elas no local storage, estamos substituindo o que está aqui. Mas na verdade, a gente precisa pegar o que está no local storage, armazenar dentro de uma constante, e incluir também o que nós temos digitado aqui na nossa área de inputs, né? Então pegamos todas as informações aqui, vamos pegar isso aqui também, vamos juntar as duas informações e agora nós vamos adicionar isso ao nosso objeto no JavaScript. Que objeto seria esse? Seria esse objeto aqui, onde a gente faz a inserção das informações ao nosso local storage. Então aqui, ó, eu recebo uma função para adicionar algo ao local storage. Então essa informação é passada via objeto, via parâmetro da função. Então aqui é feito isso. Então, nós não vamos somente pegar o que nós estamos digitando e colocar no local storage. A gente vai pegar também as informações que já estão no local storage para manter elas lá. Ou seja, a gente pega as informações do local storage, junta com o que nós temos digitado, então a gente manda tudo de uma vez só como num pacote para o local storage. Aí ele vai manter as informações que a gente está efetivamente digitando e já temos armazenado no local storage. Ok, como a gente vai fazer isso? Aqui envolve um pouco mais de lógica. Eu preciso que você entenda de forma bem detalhada. Se eu pegar aqui, por exemplo, eu tenho esse meu objeto. Se eu colocar esse objeto como sendo um array, então eu coloco um par de colchetes antes de iniciar esse objeto, agora ele se transforma num array. Se eu abrir o nosso projeto aqui, ó, eu vou atualizar e a princípio não vai acontecer nada. Somente vai acontecer quando eu atualizar, quando eu inserir uma nova atividade, né? Então eu vou inserir aqui, ó, inserir atividade, ok. Beleza. Agora você vai perceber o seguinte, aqui não vai ser mais um objeto, vai ser um array. Então a gente vai poder inserir o que nós quisermos aqui no local storage, tanto um objeto quanto um array. Então fica a nosso critério definir o que vai ser enviado. O local storage vai armazenar isso, tá certo? Então isso foi para mostrar para você o que a gente pode fazer. O que nós temos que efetivamente fazer. Vamos agora entender na prática isso aqui. Dentro da função que a gente adiciona informações ao local storage, o que nós vamos fazer? Vamos buscar inicialmente a informação que está no local storage, ou seja, eu tenho aqui uma informação adicionada já, certo? Eu tenho aqui atividade, descrição e assim por diante, ou seja, isso aqui. Eu vou pegar essa informação que eu tenho, até vamos fazer o seguinte, vamos atualizar isso aqui, vamos excluir a atividade, vamos inserir uma nova aqui. Deixa eu só te mostrar uma coisa. Está aparecendo como undefined aqui, por quê? A princípio, a gente está trabalhando com um array, certo? Aqui tem um array, mas na nossa abordagem de renderização, aqui no nosso build cards, a gente tem que indicar que agora é um array, que agora nós temos um array, por isso nós temos que indicar qual é o index desse array que a gente quer renderizar na nossa tela. Por exemplo, vamos indicar o index 0, que é a atividade que nós temos cadastrada aqui dentro.
Agora vai aparecer para mim a atividade que está cadastrada. Mas essa aqui só foi uma abordagem para te mostrar como funciona, para deixar explicado de forma mais detalhada, para a gente agora partir para a abordagem que realmente importa, né? Vamos voltar aqui então, vamos agora extrair esse card e vamos aqui buscar as informações que estão armazenadas no local storage. Vamos aqui inserir uma atividade qualquer para ela aparecer como sendo um objeto, porque você pode perceber que nós temos um array aqui, né? Agora vamos marcar aqui, pronto, temos o objeto novamente porque eu tirei aquele par de colchetes daqui, senão eu estaria enviando como sendo um array, tá certo? Agora vamos buscar as informações do local storage. Aqui a gente vai fazer o quê? Const data igual. Nós temos uma função que busca as informações do local storage, né? Que é essa aqui, get from local storage. Então vamos executar essa função aqui. Essa função faz o quê? Ela acessa o local storage, busca para nós e já faz o parseamento dessa informação, né? Ele faz aqui o parse. Então ele já transforma a string que vem do local storage no objeto, no array que ele é, né? Agora vamos executar a função aqui. Pronto, executei a função. E agora quando eu mandar mostrar esse data para você, o que você vai ver? Vamos aqui, console.log data. Vamos agora somente executar essa funçãozinha aqui. Então essa função vai ser executada. Ela já é executada na verdade aqui dentro, né? Add to local storage. Quando eu clico nesse botão aqui, esse botão está vinculado, lembra? Aqui no nosso model, aqui embaixo nesse botãozinho aqui, ó, nesse botão. Então aqui dentro, ó, ela está vinculada a esse nosso botãozinho aqui. Então eu posso vir aqui, ó, e simplesmente clicar aqui. Só clicar. Vai aparecer o quê? Nosso modal. Agora a gente clica em adicionar tarefa. Pronto. Foi inserido para mim um array com algumas propriedades, mas estão vazios, porque eu não inseri nada. Mas o que importa para mim está aqui, ó, no console. Apareceu para mim. Aqui tem um erro, mas isso aqui não foi de agora, tá? Esse erro de antes. Vamos aqui, ó, vamos atualizar. Pronto, você viu que não tem erro, né? Beleza. Vamos expandir aqui, ó, e você vai ter então umas propriedades vazias, até porque a gente não inseriu nenhuma informação quando a gente fez a edição aqui, né? Então é evidente que voltaria vazio. O que importa mesmo está aqui, ó, script JS41. Isso indica o quê? Que essa linha aqui está lá na linha 41 do meu VS Code. Então aqui, ó, linha 41 do VS Code, esse console.log. Se eu vier aqui no VS Code, eu consigo ver esse console.log. Ok, esse console.log é exatamente o que eu tenho dentro do meu data. Ou seja, eu peguei o que está dentro do meu local storage, armazenei na constante data e agora eu mandei mostrar. Então eu tenho essa informação lá. É isso que eu preciso, somente isso. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu preciso armazenar essas informações dentro de um array lá no local storage. Para isso eu posso vir aqui e colocar um array aqui. Só que não é a forma mais segura, não é a abordagem mais eficiente que a gente pode fazer. Se eu pegar aqui, ó, e mandar esse objeto dentro de um array, o que vai acontecer? Não é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui? Exatamente porque eu pego esse objeto aqui, esse objeto inteiro que eu estou recebendo como parâmetro da minha função, e quando eu vou adicionar, eu somente adiciono ele dentro de um array. Pronto, agora ele vai adicionar o meu objeto dentro de um array. Se eu vier aqui, a princípio eu estou com um erro, por quê? Nós mudamos antes a propriedade aqui do nosso build cards, colocamos o nosso index como 0, né? Porque a gente estava trabalhando com array quando eu te mostrei o que aconteceria. Então eu vou apagar aqui e aquele erro vai sumir. Então aqui, ó, pronto, o erro sumiu, o card apareceu. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte. A gente vai dar um F5 e não vai mudar em nada. A princípio não temos mais informações para serem renderizadas, porque as nossas propriedades aqui do local storage estão vazias, né? Então se eu adicionar alguma coisa, o que vai acontecer? Você vai ver agora o que vai acontecer. A princípio ainda está vazio. Por que ainda está vazio? Porque eu estou agora trabalhando com array. Eu tenho um array aqui, ó. Perceba, eu tenho um array e aqui eu tenho um objeto. Beleza? Então, para eu agora poder renderizar essas nossas informações, eu tenho que vir aqui e colocar o index que eu quero que seja renderizado. Index 0, por exemplo. Então, somente esses dois aqui só para mostrar para você. Agora, eu tenho aqui renderizado as duas informações. Perfeito. Mas ainda não fechamos o que a gente precisa fazer. Nós somente estamos transformando esse nosso objeto aqui num array quando a gente envia. Perfeito. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Aqui em Data, a gente vai receber um array com esse objeto aqui, certo? Vamos ver aqui no nosso console o que a gente está recebendo. Vamos ver aqui no console. O que eu vou ter de retorno é o seguinte. Vamos atualizar aqui. Vamos limpar o console. Vamos adicionar uma atividade. Vamos colocar uma atividade vazia aqui, só para mostrar para você. E agora eu estou recebendo um array. Então agora eu tenho um array aqui e perfeito. Tudo funcionando. Mas tem um detalhe bem importante. Se por acaso eu não tiver nada no meu local storage. Então eu tenho atividades aqui. Só que pode acontecer de eu não ter nada no meu local storage. Então eu vou apagar isso aqui. E beleza, vamos atualizar. E o que vai acontecer? A princípio está carregando. Você já viu que começou a dar problema, né? Vamos aqui no console. Já temos um erro aqui. Por quê? Porque o nosso local storage está vazio. Eu tenho que assegurar que ele não esteja vazio.
Então, o que eu posso fazer é o seguinte, quando eu busco informação no local storage, eu verifico se existe alguma coisa ou não existe. Por exemplo, se não tiver nada, eu quero mostrar um console.log dizendo não tem nada aqui. Ou posso até mostrar esse nosso data aqui, ó, para ficar mais fácil de você entender. Console.log data. Então aqui eu estou buscando as informações do local storage. E agora, o que nós vamos ter de retorno é o seguinte. Vamos ver aqui, ó, vamos atualizar. Vamos aqui no console. E voltou null. Então null é o quê? É esse console aqui, ó, da onde a gente está pegando as informações do local storage. Ele retorna null porque o nosso local storage está vazio. Se nós tivermos alguma coisa no nosso local storage, o que vai acontecer? Vamos ver aqui, vamos colocar uma informação e outra aqui. Ok, agora vamos atualizar. Ele retornou para mim um objeto, porque agora ele tem uma informação adicionada. Ele voltou para mim um array com objeto, na verdade, né? Se eu atualizar, ele vai reclamar ainda? Vamos ver. Ele vai dar algum tipo de erro? Não, não deu erro nenhum a princípio. Voltou somente o nosso array com objeto. Se o nosso local storage estiver vazio, o que ele vai retornar? Vamos vir aqui, vamos atualizar. Agora ele vai buscar informação e não vai encontrar. Então ele vai retornar null e possivelmente um erro, que foi o que aconteceu. Ele não consegue ler uma propriedade nula. Então lá na função responsável por buscar as informações do local storage e retornar para nós, que seria essa função aqui, ó, get from local storage, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um if, eu vou colocar um if aqui e testar para verificar se o que está armazenado aqui é null ou não. Então aqui, ó, como você pode ver, esse null vem exatamente dessa minha constante data, porque ela está vazia. Então quando está vazio, quando o local storage está vazio, basicamente o retorno é nulo. E é assim que a gente faz a verificação. Então a gente verifica. Vamos até fazer o seguinte, vamos mudar o nome dessa constante para check local storage, para checar o que tem lá. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos ir aqui e colocar um if. If check local storage é igual a null, igual a null. Agora se for null, coloca o console.log para mim, dizendo olá mundo. Então vamos vir aqui e vamos executar essa função. Agora vamos manter essa aqui, esse console aqui não tem problema nenhum. Vamos agora atualizar. Escreveu olá mundo. Por quê? Porque eu estou verificando. É nulo? Sim, então mostra olá mundo. Ok. Está mostrando para mim, então indica que é nulo. Eu posso verificar se não é nulo. Se não for nulo, o que eu vou fazer? Vou criar uma constante, constData igual, e ela vai receber esse nosso JSON.parse. Vai receber isso aqui. Perfeito. Só que eu tenho que retornar também esse meu data. Então, return data. Agora, eu tenho que verificar também se ela é igual a null. Se for igual a null, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que retornar alguma coisa. Então, return. Então, retorna um array vazio. Eu posso apagar o que eu tenho aqui embaixo. A princípio, depois do return, não tem mais nada, né? E agora, o que nós vamos ter de retorno é o seguinte. Vamos atualizar aqui, ó. E vamos ver o que nós vamos ter de retorno. Temos somente um erro aqui, que ele não está conseguindo ler o que nós temos na atividade cards, né? No build cards. Então, vamos ver o que nós estamos tendo de erro aqui. Ele vai nos indicar, ó. Isso aqui não está sendo lido. Não está sendo lido por quê exatamente? Vamos ver o que nós temos no nosso local storage. O nosso local storage está vazio. Por isso a gente não vê nenhuma informação renderizada aqui na nossa área de renderização. Para eu ver alguma coisa renderizada, o que eu vou fazer? Vou inserir uma informação qualquer. Então vou colocar aqui qualquer coisa, uma data qualquer, e vamos inserir aqui. Pronto, inseri informação, vou atualizar o nosso navegador. Ele continua travando assim, continua lento, né? Então o que você vai fazer é simples, espera ele carregar, você fecha essa seçãozinha aqui, fecha essa aba. Agora você vai vir aqui no VS Code e vai abrir novamente o index.html. Abrindo ele, quando você atualizar as informações, agora ele vai fazer isso de forma mais rápida. Então eu atualizei, pronto, já está atualizado. Se eu inserir uma informação aqui, ó, vamos atualizar aqui, aqui também, e vamos atualizar o nosso navegador. Agora atualizei, pronto, já atualizou a informação bem rapidinho, né? Se eu apagar as informações do local storage, o que vai acontecer? A princípio já some, se eu adicionar uma informação, ele volta a aparecer para mim de forma bem rápida, né? Então já apareceu, perfeito, está funcionando normalmente. A questão é a seguinte, nós temos aqui um undefined na data. Por quê? Aqui no nosso projeto, em build cards, nós temos a indicação do index do nosso array. Agora eu tenho que indicar aqui também. Então colocando 0 aqui, colocando 0 aqui, ele vai mostrar a data que a gente tem. Perfeito, já mostrou e já está alinhado. Só que existe um detalhe importante. Que detalhe é esse? Quando o nosso array estiver vazio, eu preciso saber que ele está vazio. Então eu preciso ter uma noção disso. Eu posso mandar mostrar aqui um cardzinho para inserir uma nova atividade. E essa verificação a gente faz aqui dentro da nossa função buildCards. Então a gente já faz a verificação de existe uma informação aqui dentro do data. Então data é o quê? Basicamente é o que nós temos dentro do nosso local storage. A gente está utilizando essa função aqui para buscar as informações do local storage. Só que agora
a manipulação está diferente, a gente está retornando um array com um objeto, né? Ou seja, check local storage, que seria o que está no local storage, é diferente de nulo? Se for diferente de nulo, significa que tem alguma coisa no local storage. Se tiver, a gente vai botar essa informação dentro de uma constante chamada data e vai retornar essa informação. Se não tiver, retorna um array vazio. Então é isso que nós temos que verificar aqui. Agora, dentro de data, nós temos ou um array com objeto, em algumas informações, e uma informação só por enquanto, né? Ou temos um array vazio. Vamos ver aqui, console.log data. E agora vamos somente retornar aqui, ó, para o código não continuar. Então daqui para baixo não retorna mais nada, somente para a gente ver o que realmente está dentro de data, tá bom? Então aqui nós não temos mais nada renderizado. Vamos aqui em console e vamos ver. A princípio, vazio, um array vazio. Isso aqui está aonde? Na linha 62 do nosso JavaScript, que está exatamente aqui, dentro da build cards, que é o que a gente acabou de colocar. Só que se eu inserir alguma informação no local storage, o que nós vamos ter? Vamos aqui, colocar uma informação qualquer. Então vamos inserir aqui, ok, coloquei a informação. Agora o meu console vai mostrar o quê? Vamos atualizar. Mostrou um array com um objeto, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. A gente tem aqui uma constante chamada check local storage para verificar, para receber o que está no local storage. Se isso aqui for diferente de null, significa que há alguma coisa no local storage. Então isso aqui vai receber, então na verdade uma constante data vai receber essa informação, ou seja, o que está armazenado no local storage. Isso aqui automaticamente é um array. Por quê? Porque eu estou passando aqui para armazenar um array com as informações, né? As informações do meu objeto que estão aqui. Ok, tenho isso aqui em mente. Agora, se por acaso não tiver nada, eu retorno um array vazio. E é claro, aqui em cima, se tiver alguma coisa, eu retorno as informações que estão lá. Caso não tenha, retorno o array vazio. Perfeito. Tendo isso em mente, o que nós vamos fazer agora é simplesmente verificar. Caso eu tenha um array vazio, eu quero indicar aqui para o meu usuário que não tem nada, que eu tenho basicamente um array vazio. Para ele saber que não tem nada, ele pode adicionar alguma atividade, né? Que não tem nenhuma atividade armazenada no local storage. Agora, se tiver, eu quero fazer o quê? Quero mostrar que há alguma atividade. Como nós fizemos agora, eu acabei de tirar esse return daqui e agora eu vou ter renderizado na minha tela essa card com atividade. Então a gente vai renderizar a atividade se tiver alguma coisa. E para a gente fazer isso, a gente vai fazer o quê? Vamos verificar primeiramente se há alguma coisa no nosso data, porque data agora é um array, né? Obrigatoriamente vai ser um array, porque aqui em cima eu estou dizendo para ele inserir um objeto, que seria o objeto que a gente está inserindo dentro de um array. Então, obrigatoriamente, se tiver alguma informação, ele vai ser um array. Se não tiver informação, ele retorna um array. Então, vai ser um array, ou seja, um array nulo, ou melhor, um array vazio, ou um array com alguma coisa. Então, vamos aqui, ó, if data.length, que é a propriedade que nós temos para verificar o tamanho e o comprimento de um array, igual a 0, ou seja, se é vazio, se não tem nada, eu vou fazer o quê? Vou renderizar na minha tela o seguinte, vamos criar aqui, ó, const um parágrafo p igual document.createElement e vamos criar um parágrafo. Agora, dentro desse parágrafo, a gente vai fazer o quê? Vamos inserir um texto, p.innerText. Aqui a gente coloca o seguinte texto: seu array está vazio. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos pendurar entre aspas, esse é o nosso parágrafo dentro de render area, para fazer a renderização aqui dentro dessa nossa área de renderização, né? Então a gente coloca esse parágrafo aqui dentro. Então aqui, ó, render area.append child. Agora a gente coloca esse parágrafo aqui dentro. Então vamos colocar aqui. Pronto. Se o array estiver vazio, ele vai renderizar lá. E mais uma coisa importante, se ele estiver vazio, somente renderiza isso aqui e return. Não faz mais nada, não precisa fazer mais nada, porque aqui a gente vai renderizar as informações caso existam informações, mas se não existir nada, a gente não precisa renderizar isso aqui. Tá bom, vamos então aqui no nosso local storage, vamos atualizar aqui. A princípio tem uma informação. Quando eu apagar essa informação, o que eu vou ter? Vou ter aqui, ó, seu array está vazio. Então, eu já tenho informado aqui que o array está vazio, mas eu posso colocar uma card indicando que o array está vazio, como a gente tem lá no nosso projeto, né? Aquele projeto que está quase finalizado. Esse aqui, ó, quando o array estiver vazio, eu posso adicionar uma atividade. Eu posso fazer isso agora. Como a gente faz isso? Vamos vir aqui, ó, e estilizar essa nossa div. Como a gente faz, na verdade, esse nosso parágrafo, que agora vai ser uma div, né? Vamos mudar isso aqui para div. Vamos mudar aqui, ó, div. Aqui também para div, para nós colocarmos um texto dentro dessa nossa div. E vamos mudar o append child para div. O que mudou aqui? Absolutamente nada, está com a mesma informação. E agora a gente pode começar a estilizar essa nossa div. Como a gente começa a estilização? O card que a gente tem,
possui essas características aqui, certo? Eu posso copiar ela e colocar aqui dentro do nosso elemento. Então aqui, ó, div.classList igual. Agora eu vou colocar a nossa classe. Opa, vou colocar entre aspas, agora sim. O nosso elemento ficou dessa forma aqui agora. Só que eu tenho que mudar algumas informações. Por exemplo, esse background não vai ser dessa cor. O rounded vai ser MD5. O padding, a princípio, vamos ver daqui a pouquinho, mas o que nós teremos é o seguinte. Vamos ter um display flex. Então, flex, para quê? Para tornar esse nosso elemento flexível. A princípio não mudou nada, né? E vamos colocar aqui, ó, um border. Border como sendo 1. Agora ele vai ficar com uma borda. E essa borda vai ser com aquele pontilhado, né? Na verdade vai ser em linha. Vai ser border dashed. Agora você vai ter a borda dessa forma aqui. Perfeito? Vamos agora colocar mais algumas informações. As informações que nós vamos colocar são cores da borda. Na verdade, cor da borda, né? Eu copiei aqui e vou colocar aqui, ó, border dessa cor aqui. Vamos ver como ficou. Pronto, a borda ficou branca, dessa cor que eu preciso. Ok, além disso, vamos colocar um cursor pointer para quê? Para quando eu passar o mouse sobre esse elemento, ficar com aquela mãozinha de mouse, ok? E além disso, o que nós teremos ainda é um hover. Quando eu passar o mouse sobre o elemento, eu quero que mude a cor do background. Então vamos ver aqui, ó, vamos colocar um hover, dois pontos, BG, dessa cor aqui. Eu acabei de copiar essa cor, tá? Então você vai copiando e colocando as cores aí que eu estou colocando aqui no projeto. E vamos agora, para finalizar, colocar o nosso Justify como sendo Center, ou seja, para alinhar nosso elemento no centro da tela, ok? Centro do elemento, na verdade. Vamos colocar um Items como sendo Center e vamos ainda agora colocar uma cor específica para esse nosso texto. Esse nosso texto está aqui, então ele vai receber uma classe específica também. Até posso colocar aqui, ó, Text. Essa cor aqui, ó, Text White. Posso colocar White, mas o texto vai ser cinza, né? Então ele ficou branco. Eu vou colocar o texto na mesma cor que eu coloquei a nossa border. Então, border está aqui. Vamos copiar essa cor aqui. Vamos colocar aqui. Pronto, agora o nosso texto vai ficar exatamente dessa cor. Perfeito, ele está cinza. Quando eu clicar sobre o elemento, eu quero abrir o nosso modal, como tem aqui. Só que isso a gente vai fazer daqui a pouco, não agora, tá certo? Vamos agora, então, verificar o seguinte. Quando o nosso there, que seria a informação, que seria a constante que recebe o que nós temos armazenado no local storage, tiver um comprimento igual a 0, eu vou executar essa nossa card. Eu vou renderizar aqui essa nossa card. Caso o comprimento seja diferente de 0, ele passa para cá, porque isso aqui vai ser negativo, ou seja, esse if aqui é negativo, então ele nem renderiza. Vamos ver agora, vamos adicionar uma atividade, colocando aqui, ó, colocamos, ok, agora vamos adicionar. Adicionamos, o que mudou? Nada, mas quando a gente atualizar, o que nós teremos? Teremos um card. Se eu excluir essas atividades aqui, ó, o que vai acontecer? Vamos atualizar, pronto, apareceu aqui, seu card está vazio. Eu posso colocar aqui, ao invés de seu card estar vazio, posso colocar adicionar atividade. Então, adicionar atividade. Perfeito. Já tenho isso aqui estruturado. O que nós vamos fazer agora é inserir atividades no nosso local storage de forma dinâmica, ou seja, não vou mais substituir as atividades. Eu vou colocar uma atividade e depois vou colocar mais uma e assim por diante. Eu não vou mais substituir as atividades que estão armazenadas aqui. Para a gente fazer isso, o que nós temos que fazer? Nós temos aqui aquela ilustração que eu fiz. Eu vou pegar as informações que estão no nosso local storage e vou somar com as informações que o usuário digitou. E isso aqui tudo eu vou então inserir aqui no nosso objeto JavaScript, né, que seria essa nossa funçãozinha aqui. Então aqui eu faço essa inserção. Para a gente fazer isso, o que nós temos que fazer? Nós temos inicialmente que pegar esse data. Esse data já nos retorna um array, certo? Então agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar esse objeto aqui e vou inserir dentro desse data. Então aqui, ó, data.push, vamos colocar aqui esse obj, esse objeto. Perfeito. O que nós vamos fazer ainda é, deixa eu só voltar aqui para cima. O que nós vamos fazer ainda é o seguinte, vamos pegar aqui esse data e vamos colocar no nosso local storage. Ao invés de colocar o que o usuário digitou, a gente vai colocar o nosso data, que agora é o que está no local storage, adicionado também ao que o usuário digitou. Então ele puxa o que está no local storage aqui, adiciona o que o usuário digitou e agora eu insiro isso tudo no local storage. Para a gente ver o que nós temos, vamos atualizar aqui, ó. Pronto, a princípio está vazio, vamos adicionar uma informação. Colocando uma informação aqui, temos isso aqui. Ok, primeira informação adicionada. Só que tem um problema. Que problema é esse? Você consegue ver que tem dois arrays aqui? Exatamente. Eu estou verificando aqui embaixo se é um array. Eu estou garantindo que é um array, na verdade, né? Então, eu estou colocando aqui como array e depois estou verificando a mesma coisa. Então, eu posso tirar aqui em cima esse array. Agora, o que vai ter? Vamos ver aqui, ó. Vamos atualizar. Vamos excluir isso aqui. Temos aqui, então, nossa renderização do adicionar atividade. Vamos colocar uma atividade qualquer. Respondemos aqui.
colocamos aqui e adicionamos. Pronto, já tem uma atividade. Então eu vou clicar aqui. Eu dei um F5 para atualizar, vamos clicar aqui e adicionar mais uma atividade, ok? Vamos colocar essa aqui, apareceu aqui embaixo. Então já tem uma, duas e assim por diante. Agora o nosso array vai se completando, né? Eu vou colocando atividades, ele vai inserindo essas atividades aí. Se eu apagar esse array, o que vai acontecer? Vamos atualizar? Está aqui, perfeito. Vamos colocar uma atividade de novo, mais uma aqui, vamos testar, né? Colocamos uma atividade, beleza. Então está aqui, vamos colocar mais uma só para testar, já inseriu. Quando eu apertar F5 para atualizar, só vai renderizar a nossa atividade de index 0, que seria essa aqui. Por quê? Porque aqui nosso build cards, a gente está renderizando somente essa card de número 0. Por isso tem que fazer uma iteração. Eu tenho que pegar o nosso data, que seria essa informação aqui, e iterar sobre essa nossa variável. Então, o que eu vou fazer é bem simples. Vamos lá. Para cada item que eu tiver no meu local storage, eu preciso fazer uma iteração. Então, eu tenho 2 aqui, certo? Eu tenho que fazer 2 iterações. E nessa iteração, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma div, que vai ser a div do nosso card, seria essa div do card. Vou colocar a estilização dessa nossa div, que seria essa estilização aqui, ou seja, eu vou pintar o fundo de roxo, vou colocar uma borda arredondada, vou colocar algumas informações específicas, né? E além disso, nós vamos inserir então, depois, as outras informações que nós temos na div, tá certo? Então vamos recortar isso aqui tudo e vamos agora fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl S para salvar e não temos mais nada aqui, ok. Agora vamos aqui no nosso script e vamos começar a renderizar todos os elementos que estão armazenados no nosso local storage, né? Então tem aqui, ó, local storage está aqui. A princípio tenho 3 elementos. Eu vou renderizar os 3. Como eu faço isso? Data é onde eu tenho todos os cards armazenados. Então eu vou fazer um laço de repetição nesse array, porque data é um array. Então agora eu vou fazer o seguinte. Posso utilizar um for, posso utilizar um while, posso utilizar um for each, um map, mas eu vou utilizar o for, tá bom? For let i igual a 0, ou seja, o nosso laço começa em 0, e o nosso laço vai ter um limite. O limite é o tamanho do nosso array. Então o array seria o data. Então aqui, ó, i menor do que data, ponto. Qual que é a propriedade para verificar o comprimento de um array? Length, ponto length. Agora eu vou iterar um a mais em cada repetição. Então isso aqui incrementa 1 em cada repetição, tá certo? O que eu vou fazer agora é colar o que eu recortei anteriormente. Então eu vou colar aquele código onde eu crio uma div, coloco uma estilização para essa div, então coloco os demais elementos dentro dessa div, né? Perfeito. E uma observação importante, esse render area vai ficar dentro do nosso laço de repetição. Por quê? Deixa eu até colocar ele aqui. Quando eu fizer uma repetição, eu estou no i igual a 0, por exemplo, ou seja, o primeiro item do nosso array. Ele vai fazer a repetição, vai fazer o laço de repetição. Repetiu. Quando ele chegar aqui no final, ele vai pegar essa div aqui e vai inserir ela dentro do nosso render area. Ou seja, aqui no nosso index nós temos esse nosso render area, esse ID aqui. Quando eu faço uma iteração, eu vou inserir o item do nosso array aqui dentro. Então eu vou inserir o primeiro, o segundo e o terceiro aqui dentro. E é isso que esse render area.appendChild está fazendo, né? Ele está inserindo essa div dentro do nosso elemento, de forma dinâmica, dentro do nosso ID, né? Ok, agora quando eu abrir meu projeto, o que eu vou ter? A princípio, ainda nada. Por quê? Eu tenho que alterar aqui. Eu estou mandando selecionar um elemento, que seria o elemento 0. Na verdade, o index 0, né? Eu vou colocar então o index i. Por quê? Porque eu estou iterando sobre uma variável chamada de i. Então eu tenho que colocar i aqui. Então, ao invés de colocar 0 como nós tínhamos anteriormente, eu coloco i. Agora eu vou abrir o nosso projeto e eu já tenho aqui todas as informações renderizadas. Só que tem um detalhe. Qual detalhe é esse? Vamos ver aqui. Vamos inserir uma informação. Vamos colocar aqui qualquer tipo de informação. Então agora eu acabei de inserir essa informação, mas ela não apareceu para mim. Por isso eu tenho que apertar F5. Apertei F5 e agora apareceu. Ou seja, tudo que eu tenho aqui renderizado aparece para mim. Só que existe agora aquele detalhe que eu comentei. Eu preciso mandar renderizar a nossa função. Essa função aqui, ó, build cards, toda vez que eu insiro uma nova atividade. Ok, vamos fazer o seguinte. Como eu comentei, eu tenho que colocar essa função aqui quando eu adicionar uma tarefa. Então, quando eu clicar aqui. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Qual é a função que eu tenho? Que está lá no clique do nosso adicionar tarefa. Vamos ver aqui no nosso index. Vamos no nosso modal de adicionar tarefa. Isso aqui. O botão que eu tenho é esse aqui. E nele eu tenho um onClick, né? Um evento onClick com uma função getInfoByAddForm. Então, essa função está aqui. Mais para cima. Beleza. Aqui. Quando eu clicar sobre o nosso botão, eu vou executar isso aqui em tudo. Só que eu também quero executar essa nossa função, buildCards. Para quê? Para renderizar os nossos cards na tela. Então vamos vir aqui em cima e vamos colocar ela. Então colocamos a função aqui. Quando eu clicar sobre o botão,
agora eu estarei renderizando também o elemento. Eu estarei re-renderizando tudo na tela. Então vamos agora fechar o nosso console. Vamos adicionar uma tarefa qualquer. Adicionei aqui. Vamos colocar uma data. Pronto. Agora apareceu para mim. Opa, apareceu várias atividades. Por que apareceram várias atividades? Vamos lá. O que você acha? Quando eu tenho alguma atividade na minha tela, tem 1, 2, 3, 4 aqui. 4, 8, 9. Eu tenho 9 atividades. Quando eu inserir mais uma, o que eu vou ter no meu DOM? Eu vou ter 9 atividades. Só que no meu local storage eu tenho aqui 4. Quando eu inserir mais uma, o que eu vou ter? Vamos inserir uma atividade qualquer. Pronto, inseri. Eu vou ter várias outras atividades renderizadas aqui. E essas atividades vão ser renderizadas dessa forma porque eu tenho que zerar o meu render area quando essa função for chamada. Então aqui, ó, vou colocar render area .inner HTML, recebe vazio, recebe nada na verdade. Agora, quando eu executar a função, ele vai receber um vazio, então vai receber vazio, e quando ele puxar as informações do local storage, vai pegar somente o que está lá e renderizar na tela. Então deixa eu somente inserir aqui, ok, inseri, agora ele renderizou a função para mim. Vamos agora inserir aqui, inserir mais uma, vamos colocar mais uma, vamos ver aqui, ó, inserir mais uma, e assim por diante, ele vai inserindo somente uma atividade por vez. Então aqui no build cards, o que ele está fazendo? Ele está zerando o meu DOM, a princípio está zerando o que eu tenho na minha div com ID render area, e agora, daqui para baixo, ele vai fazer a inserção do que eu tenho no meu local storage armazenado, tá certo? Ele não vai ficar mais repetindo, porque antes eu tinha 4 elementos, certo? Por exemplo, 4 elementos aqui. Se eu não tivesse essa informação aqui para limpar o que eu tenho no meu render area, ele ia pegar o que eu tenho no local storage e simplesmente colocar a mais no meu DOM. Então eu tinha 4, coloquei mais um, ficou com 5, ele ficaria com 9 elementos. Então por isso eu tenho que zerar o que eu tenho no DOM, na minha div, na verdade, com o ID render area, para então inserir os elementos. Agora, quando eu faço a inserção, não tem mais problema nenhum. Então eu vou inserir alguns elementos aqui, só para mostrar esse bug que a gente acabou de encontrar aqui, ó. Quando eu insiro algumas atividades que ultrapassam a altura da minha view height, ele fica branco aqui no fundo. Então a gente vai reparar isso na próxima aula, perfeito? A nossa aula de hoje fica por aqui. Se você gostou da aula, não esqueça de deixar um like, não esqueça de compartilhar o vídeo e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, forte abraço, até a próxima.